Já pensou se você pudesse ter autonomia na sua tomada de decisão, definir o preço da sua soja, do seu milho, sem ter que comprometer o grão físico, sem ter que depender do comprador e poder ganhar dinheiro mesmo na queda das commodities, mesmo na queda da soja, mesmo na queda do milho, ou então, depois de ter feito um contrato, poder participar de uma alta? Já pensou fazer lá uma relação de troca, um barter com participação de alta, ou mesmo regiões onde tem um risco maior, onde não dá para vender, você estabelecer uma trava de custos usando o mercado futuro ao seu favor? Isso sim é possível. Você já pensou em parar de deixar dinheiro na mesa? O que é isso? É quando o mercado cai e muitas vezes você perde essa oportunidade de ganhar com essa queda. Ou mesmo quando o mercado sobe, mas você já está ali muito comprometido no mercado físico e não quer mais fazer vendas. Vender no mercado e comprar não é só o grão físico. Você pode e deve usar ferramentas de opções para isso, assumindo o controle da sua comercialização. Muitas vezes você, produtor rural, está sozinho na hora de vender. E talvez você já tenha sentido aquele aperto no peito, aquela sensação sufocante que surge no momento de tomar uma decisão de venda. Porque às vezes vende e o mercado continua subindo, ou deixa para amanhã e o mercado acaba caindo. E isso acontece com todo mundo aí quando a gente fala de soja e milho. Mas não é só esse frio na barriga, também dá uma angústia, às vezes uma paralisia, né? A gente não toma uma ação como se você estivesse diante aí de uma mesa de apostas, um cassino. E trata, muitas vezes, a gente vê na comercialização a venda sendo algo como uma roleta russa, né? E você colocando todo aquele trabalho, todo aquele suor na mesa, com cada ficha representando o seu lucro, e uma decisão errada pode terminar com a frustração daquilo que você trouxe o empenho, que você colocou o seu trabalho, o seu suor e não conseguiu o resultado final. E não é só produtividade, é sim ter lucro, é ter resultado e saber que aquele empenho naquela safra valeu a pena. Isso vem de ver, né, daquela imagem de ter o trabalho indo por água abaixo, aquele capital investindo indo por água abaixo e ficar refém da mercê de mercado, de clima, de coisas imprevisíveis que muitas vezes a gente não consegue controlar. O mercado, muitas vezes, a gente sabe que ele é manipulado, mercado global, impactando o preço na sua fazenda. E é algo que tira o sono de muitos produtores, transformando o final da safra em um período aí de muita apreensão e muitas vezes pressão que obriga a vender no pior momento. Pense bem e reflita, né? Todo o esforço que você põe na lavoura, tanto que você investe de tempo, de trabalho, de suor, envolve a família ali, e isso começa muito antes de começar a colher. Você começa isso às vezes 1 ano, 2 anos antes, fazendo um preparo do solo, uma calagem, uma adubação, para trazer esses resultados. Dedica não só tempo, mas também dinheiro pra caralho para comprar tecnologia de ponta, maquinário, GPS, agricultura de precisão, alguns até com irrigação. Pensa tudo que já tem dentro da porteira hoje quando a gente fala de tecnologia, o quanto isso custa, o quanto você já investiu nisso. E você não economiza para produzir mais. Você não compra a semente que é mais barata. Você sempre busca as melhores cultivares, escolhendo com muito cuidado, acreditando e apostando que vai ter mais produtividade, resistência a doenças. Você desembolsa quantias significativas aí para revisão de maquinário, para renovação de máquina de última geração, equipamentos que trazem aí os maiores custos dentro da propriedade depois da terra. E manejo, quanto você investe em fertilidade do solo, em preparação do solo, em manejo químico, fitossanitário depois para garantir uma boa colheita. E claro, você precisa colher bem, mas a porteira para dentro está dominado. Agora, se eu falar para você que você vai perder 10% na colheita, vai colher 6 sacas a menos, ou você vai perder 10% de mercado, o impacto no final do dia é o mesmo. Por isso as duas coisas devem ter a mesma relevância. E mais do que isso, quanto tempo você gasta no planejamento agronômico? Quantas pessoas você consulta para fazer um planejamento agronômico? Faz uma análise de solo, consulta um vendedor de semente, um técnico, tem um agrônomo próprio da fazenda, olha, conversa com vai em quantos dias de campo, né, dessa parte de produção. Agora, em quantos dias de campo de mercado você vai? Provavelmente nenhum, ou talvez um no ano, porque apareceu lá alguém falando de mercado. Então, os dois lados são tão importantes quanto. E quanto a gente monitora o clima para decidir se planta, quantos milímetros tem acumulado para largar plantio, para fazer uma aplicação mais cedo ou mais tarde de olho no clima. E mercado, quanto tempo você consegue destinar para acompanhar as oscilações de mercado, fazer as decisões de venda, mesmo de compra, mas principalmente proteções de preço, participações de alta, proteções de baixa.
cada detalhe, por menor que seja, na fazenda ele é pensado e executado com um único objetivo, que é maximizar a produção e garantir a maior safra possível, otimizar aquela saca que você vai colher. No entanto, depois de todo esse empenho, desse capricho, de toda essa dedicação e investimento, a gente vê que o produtor fica vulnerável ou refém do preço do dia, do preço balcão, do preço da região, e não tem esse controle ou não tem ferramentas para trabalhar essas alternativas quando a gente fala de comercialização. Muitas vezes o preço ele é influenciado por fatores que você não controla e na maioria das vezes ele não reflete a sua realidade de custo e de produção. Muitas vezes é uma coisa que está acontecendo lá do outro lado do mundo, é uma decisão política, é uma decisão econômica, é uma crise que acontece em outro país que impacta o mercado aqui. Ou outras vezes são os compradores da região que perderam o apetite. Quando o mercado sobe, eles não querem mais comprar. E isso põe você, né, em maus lençóis e você acaba ficando refém ali do reais por saco no WhatsApp. Essa insegurança, ela não apenas é uma sensação passageira que você tem, mas muitas vezes ela se solidifica, ela se torna um bloqueio que impede o produtor de evoluir, crescer, expandir e vender no melhor momento. A pandemia trouxe muito esse sentimento. A gente vendia, o mercado subia, vendia, o mercado subia. Os produtores deixaram de fazer vendas, mas depois no ciclo de baixa isso trouxe muito prejuízo e hoje, de novo, a gente volta a ter essa volatilidade e por isso ainda mais a importância de dominar as ferramentas para aproveitar ciclos de alta, como também para se proteger desses movimentos e até mesmo ganhar na baixa. É um ciclo vicioso, debilitante. E o medo de errar que a gente tem, né, na hora da venda ali gera paralisia nas tomadas de decisão. Muitas vezes não fazer alguma coisa é fazer alguma coisa. E por isso, às vezes você não vender porque está com medo de clima, alguma coisa assim, acaba trazendo muito prejuízo porque o mercado cai muito. O que fica evidente para nós é a safrinha, né, o que traz mais volatilidade. O preço oscila muito conforme vem esses mapas climáticos e colheita. E isso tudo pode ser resolvido por meio de estratégias, por meio de ferramentas, por meio de decisões que vão ajudar o produtor rural a evitar essas perdas, a participar de altas e ter uma capacidade lá na frente de terminar uma safra com margem, com lucro e com potencial para um reinvestimento. Agora, o pior cenário que a gente vê é quando você não vende e o mercado cai, ou quando vende demais e o mercado sobe. E aí fica com aquela sensação amarga, vários dias, ou às vezes até na hora de entregar o contrato, aquela dor no coração que está entregando um produto que está valendo menos naquele momento e fica se remoendo, né, repassando. Por que eu fiz aquela negociação? Por que eu tomei aquela decisão? Será que foi no momento certo? Será que não foi? E muitas vezes também o produtor acaba não vendendo e deixando para vender na última hora, acaba vendendo no susto, né? Pegando o preço do dia pela pressão que quem dita é o boleto e não o produtor. E o que eu quero trazer para vocês aqui é uma forma de ter essa autonomia, de ter essa segurança e mesmo fazendo vendas, conseguir ter uma participação de alta. Ou mesmo que o clima não permita a sua região que você faça vendas, que você tenha proteções de baixa. Ao invés de ficar esperando um pico de preço que talvez nunca venha, ao invés de ficar acreditando nos vendedores de sonho, independente da região que você planta, do Rio Grande do Sul até no Maranhão, independente da área que você cultiva, a partir de 450 sacos você pode operar, independente se o comprador da sua região tem ou não tem essas ferramentas disponíveis. Se você está vendo esse vídeo, você tem internet, e se você tem internet, eu quero te contar um segredo. Você pode abrir uma conta lá em Chicago e operar direto, se for do seu interesse. Mas para isso você precisa dominar ferramentas, estratégias, entender mais sobre a formação de preço de grão, entender sobre essas ferramentas para operar de maneira segura e de maneira autônoma, para que você tenha o controle da sua comercialização sem ficar refém, porque o comprador da região não te oferece esse tipo de ferramenta. Talvez ele faça, ele só não queira abrir isso para você, porque o gerenciamento de risco ele é importante do pequeno, do médio e do grande produtor em qualquer região do Brasil, seja quem negocia mais em reais, seja quem negocia mais em dólar, seja quem negocia soja balcão, ou mesmo se você recebe arrendamento, se você recebe soja, essa soja está cotada na bolsa. Se você espera para vender essa soja de arrendamento, ou se você vende antes, isso impacta o preço final dessa saca. E aqui vai uma dica, quem recebe arrendamento, o produtor ele tem duas balas na cartucheira, ele pode produzir mais ou vender bem, tentar resolver o problema. Quem recebe arrendamento só tem uma bala, que é tentar vender melhor, já que o volume de soja e milho que recebe é um volume fixo.
Agora, o que você não pode ter é esse arrependimento pós-venda, porque isso é um fardo pesado que tira a paz de espírito, tira a saúde mental, como a gente viu essa realidade no agro, e tira a sua capacidade de se concentrar nos próximos desafios, na alegria lá de estar colhendo e depois a tristeza de ver que o preço está baixo. Já pensou se você pudesse estar colhendo e saber que você tem um piso de preço para aquela sua produção? Isso tem como, isso tem ferramentas e estão disponíveis para quem tem conhecimento. Muitos produtores, infelizmente, ainda vivem acreditando, né, que vender bem é uma questão de sorte, que o mercado vai ajudar, que o comprador vai ajudar. Eu já ouvi até uns dizendo que o governo deveria pagar um preço mínimo. Isso não existe. Você precisa fazer a sua sorte e isso vem de buscar conhecimento, de dar um passo a mais. É comum ouvir aquela frase, o fulano deu sorte, ele vendeu naquele dia. Ou se eu tivesse segurado mais, eu tinha pegado um preço melhor. Essa mentalidade faz sentido, todo mundo pensa assim, mas com tanta incerteza, com tanta volatilidade, é muito perigoso você querer acertar o pico de mercado. O que acontece é que muita gente às vezes deixa para amanhã e pega o pior preço. Ou quando o mercado cai, vende demais, acaba também sendo pressionado por preço, por uma decisão de fechar as contas vendendo na hora errada. E isso no longo prazo é insustentável para o seu negócio. Não é à toa que a gente vê as propriedades menores dando espaço para as propriedades que estão mais profissionalizadas, não só em produção, mas também em comercialização, já entenderam o jogo da porteira para fora. A verdade, ela é nua, crua e ela tem que ser dita com clareza. É que sorte não paga as contas. Sorte não quita o financiamento do seu trator. Não compra o fertilizante para a próxima safra, não garante a educação dos seus filhos, nem uma boa escola e nem vai dar patrimônio ou sucessão familiar que você tanto sonha aí na sua fazenda. Quer dizer que o seu trabalho ele vai em vão. Já pensou se você tentasse plantar com sorte, não fizesse adubação, não tivesse manejo nenhum, esperasse lá que a praga não atacasse a sua lavoura? Você acha que isso ia dar certo? O que paga as contas, o que gera prosperidade e constrói um futuro sólido para você e para sua família no campo é estratégia. É você fazer o máximo que você pode da porteira para fora, assim como você faz da porteira para dentro, com planejamento, com ações conscientes. Você não sabe se vai chover, mas você faz perfil de solo, palhada, plantio direto, variedades resistentes, indutores de resistência, tudo para amenizar os efeitos. A gente não sabe se o mercado vai subir ou vai cair, mas além de vender em reais por saca, talvez trabalhar com lote médio, o que mais você tem feito? Você já pensou em buscar alternativas diferentes? Já pensou se tivesse uma proteção que desse 100 milímetros de chuva no mercado financeiro ou no mercado futuro? Você pode fazer isso para a soja, comprar um piso de preços para o seu produto. E é aqui que entram as opções. Elas entram em cena, seguros, oferecendo um caminho claro e comprovado para parar de vender no escuro. Pense nas opções não como um jogo de azar, não como uma roleta, uma aposta, como muitas vezes a gente ouve, mas como uma ferramenta que vai blindar a sua soja, que vai blindar o seu milho e vai blindar o lucro da sua safra. E é cultural a gente pensar que, porque negócio de bolsa, que mercado futuros, talvez é muito complicado, parece ser difícil, mas eu quero contar um segredo para você. Se você vende soja ou milho, 100% da sua produção está cotada na bolsa, seja em Chicago, seja na BMF. Se você vende, ou vamos colocar, se você compra fertilizantes, 100% da sua compra está atrelada ao dólar. Então você querendo ou não, você já está nesse mercado. Por mais que você não goste, faz parte do seu dia a dia. E você é obrigado a entender isso se você quiser ter resultados melhores. Então, o mercado muitas vezes ele parece complexo, parece difícil, mas porque você nunca teve ninguém para te ajudar, para estender a mão e mostrar o caminho para você de como fazer isso de uma maneira segura e rentável, com estratégia e não com especulação. Agora, com as opções, você consegue inverter completamente esse jogo. Você define o que é um preço mínimo e vai receber isso na sua safra. Isso significa que, independente das oscilações de mercado, positivo ou negativo, de notícia, de especulação, que podem derrubar o preço, você consegue ter um custo estabelecido ou mesmo um lucro protegido antes mesmo da colheita. Isso é, uma margem mínima
que está garantida usando o mercado futuro. Isso é uma base sólida da qual você precisa para construir um pilar de comercialização saudável. Mas não para por aí. As opções também te dão a chance de ganhar muito mais se o mercado subir. E o maior medo que eu vejo dos clientes é o medo de perder de ganhar dinheiro, ou seja, fazer um contrato e depois o soja ou o milho subir e você perdeu de ganhar com aquela alta. É uma situação onde você tem o melhor dos dois mundos. Você consegue proteger contra a queda e também participar de uma alta. Mas o melhor ainda, você não precisa comprometer o grão físico. O grão físico é seu, a autonomia é seu e o momento de vender o seu grão também é sua. Você não tem obrigação de fazer o contrato se o preço físico não te agrada. Você pode trabalhar com esses seguros, essas ferramentas que vão te dar essa liberdade para lá na frente fazer ou não fazer o contrato. Imagine isso como blindar os seus resultados, como colocar uma cerca elétrica em volta do seu lucro, uma proteção robusta e eficiente de baixo custo, e você define qual o custo e qual o nível de proteção, qual o vencimento, se vai operar em Chicago, se vai operar na B3, se vai usar uma corretora, se vai fazer isso com uma trade, com uma cooperativa, com um banco. São inúmeras as oportunidades e opções que você tem para executar essas operações e acessar o mercado de maneira segura. Se o mercado, por qualquer motivo, seja uma crise internacional inesperada, uma safra recorde em outro país, uma quebra de demanda ou mesmo uma mudança drástica de clima lá na China que possa afetar a demanda aqui no Brasil, esses movimentos a gente já viu acontecer. Outros movimentos especuladores também trazem grande volatilidade para o mercado. Guerra comercial, guerras entre países mesmo, Rússia, Ucrânia, Israel, sempre tendo esses desafios. Mas indiferente de toda essa geopolítica que impacta no preço da soja aí na sua fazenda, você consegue colocar esse lucro dentro de um cofre, se proteger contra isso conforme o mercado for trazendo esse risco. É possível que você tenha sim ferramentas para trazer soluções. Imagina que na soja, você tem a ferrugem asiática. Lá atrás a gente não sabia como manejar e isso trouxe muita perda. Hoje em dia você já conhece como fazer o manejo de soja, como fazer o manejo da ferrugem, e ele é um manejo preventivo que garante que você não vai ter percas. Ou ele ameniza, na melhor das hipóteses, o efeito da ferrugem, tanto é que não é um problema que se fala tão amplamente hoje. Agora, da porteira para fora, a ferrugem está comendo o seu lucro, está derrubando o preço, está corroendo o seu resultado, e a gente ainda parece que está engatinhando quando olha em ferramentas e estratégias. Você já sabe que tem que usar o solatenol lá para controlar a ferrugem. Agora você não sabe, talvez, que tenha que usar uma put, um seguro de baixa, para defender o preço da soja e do milho. Mas se o cenário for favorável, caso esses movimentos globais em outras regiões do mundo também tragam uma demanda inesperada para o Brasil, como aconteceu na pandemia, como aconteceu nas guerras comerciais com o Trump, como acontece sempre quando tem uma guerra em algum lugar, os preços sobem. E aí, você que fez aquele contrato, muitas vezes vai sentir aquela amargura porque vendeu barato. Agora, com ferramenta, com estratégia, você não só vai ter garantido esse preço mínimo no contrato, como também vai poder participar da valorização do grão, capturando ganhos adicionais e maximizando o lucro. Ou seja, vendendo no momento certo e ganhando o máximo de dinheiro com a sua soja e o seu milho. Ao invés de ficar torcendo por um milagre, ao invés de ficar refém das notícias, ao invés de ficar refém do comprador da sua região, que muitas vezes não faz força para que você ganhe mais, aí você vai assumir o controle da sua comercialização e definir o destino aí financeiro da sua safra. Vai ter uma atitude proativa, com base em dados, com base em planejamento, com base em ferramenta, que, gente, não é de hoje. Isso aí existe lá em Chicago desde 1848 e aqui no Brasil, no mercado futuro, desde 1917. A diferença é que falta alguém como eu para estar te ajudando, te mostrando o caminho com passo a passo, entendendo o desafio do produtor, entendendo os desafios que acontecem da porteira para dentro. Imagina que você, por exemplo, tem soja variado, precisa vender essa soja, mas o mercado ele é altista. Se você segurar a soja, ela vai ficar mais avariada, você vai perder dinheiro. Se você vende hoje e o mercado sobe, você perde dinheiro. E agora, o que eu estou trazendo aqui para você é uma ferramenta para você conseguir fazer a venda na hora certa e também ganhar o máximo com a soja, mesmo que tenha um problema de avariado.
Agora imagina que você tem uma situação climática péssima, você tem uma quebra de safra, ou você tem um mapa climático que mostra que a gente vai enfrentar um El Niño ou Laninha de novo e a sua região é altamente impactada por isso. Você não tem condições de fazer um contrato físico e pagar um achout lá na frente. Mas e aí? Vai deixar as coisas em aberto? Vai deixar o custo em aberto? Vai deixar o lucro na mão do mercado? Ou vai usar o mercado futuro? Vai usar o manejo comercial? Vai usar os defensivos de preço aí para fazer proteções mesmo nesse cenário desafiador? É isso que nós estamos trazendo aqui e de uma maneira simples, didática, como conhecimento ele pode libertar e trazer mais resultado na sua fazenda. Agora pense com clareza, honestamente, quantas vezes você já se arrependeu depois de fazer um contrato? Quantas vezes aquela frase ou aquela decisão fica martelando na cabeça? E às vezes a gente tem a esposa para lembrar, o irmão, o filho, dentro da sociedade familiar, que não deixa a gente esquecer e te criticar pelas decisões que você fez. Mas na hora de decidir, muitas vezes você está sozinho. Se você tivesse segurado só mais uma semana, teria um preço muito melhor. Ou às vezes, né, teria ganhado o dobro. A gente viu isso acontecer, por exemplo, na pandemia. Se tivesse feito diferente, poderia ter pego o pico de mercado, ganhado uma fortuna a mais e seria o resultado em terminar uma safra no lucro ou no prejuízo. Quantas vezes a gente multiplica, né? Sobrou lá 10 sacas, vezes R$100, ou, não, mas se fosse 110, quanto que isso ia dar? Mas você não tem, né, ou, da maneira como negocia hoje, a autonomia para buscar esses R$10 a mais. Você tem que esperar que o mercado suba. E agora eu quero te contar um segredo. O mercado, na prática, no físico, muitas vezes ele não vai dar esse resultado, mas no financeiro ele vai. Porque o preço físico ele é a junção entre Chicago, prêmio, custos e dólar. E quando o Chicago sobe, o prêmio cai. Quando o dólar sobe, o Chicago cai. E na média você sempre vai receber a mesma coisa. Por isso você precisa fazer essas ferramentas e entender esse mercado. E a verdade, muitas vezes, ela é dolorosa, né? E no agronegócio, essa verdade às vezes também magoa um pouco porque mexe com as paixões do produtor. Mas isso é um ciclo vicioso que traz muita frustração, traz insegurança, traz autocrítica, será que eu estou fazendo a coisa certa? E muitos produtores, né, acabam tomando decisões com base em sentimentos, em feeling, achando que aquilo é bom, mas muito referenciado pelo vizinhômetro, pelas conversas de cooperativa ou pelas manchetes, e que muitas vezes todas acreditam que vão subir mais. Poucas pessoas trazem exatamente dados concretos. Com as opções, com os seguros, essa realidade de arrependimento, simplesmente ela não vai existir mais. Você pode adotar uma postura de gestão de risco inteligente, moderna, eficiente, colocar um piso de preço de produção e com isso dormir tranquilo. Ou fazer vendas, né, colocar dinheiro para dentro do caixa e continuar participando de mercado, mesmo que o grão físico já foi embora. Indiferente se você produz ou se você recebe arrendamento. Soja é soja em qualquer lugar. Imagina a paz e a leveza de saber que não importa o que vai acontecer amanhã, se você já tem uma proteção de preço. Imagina se o mercado continua a subir e você pode aproveitar essa alta. É isso que as ferramentas e os seguros trazem junto aí com o mercado futuro. E, gente, mercado futuro é muito simples. Eu vou dizer para você que é para cima e para baixo. É muito mais simples do que tratar de fertilidade do solo, do que tratar de velocidade de plantio e outras coisas que você já lida da porteira para dentro. E essa tranquilidade na comercialização vai permitir que você foque naquilo que você gosta de fazer, naquilo que você ama fazer, naquilo que você quer dedicar o seu tempo, seja porteira para dentro ou seja em outras atividades, sem ter que ficar com aquela angústia de que o mercado não está remunerando o que deveria, sem ter aquela angústia que tomou uma decisão ruim. O planejamento das próximas safras e da sua vida pessoal e familiar não passa mais de ser uma ansiedade constante sobre a cotação do dia. Será que a gente vai viajar no final do ano? Depende de quanto a soja vai estar. Isso não vai mais fazer parte do seu dia a dia. Você vai conseguir estabelecer esses preços mínimos, esses pisos, ou mesmo participar da alta usando ferramentas de proteção. Agora, sabe qual é o melhor de tudo? Não precisa ser complicado. Você não precisa ser o gênio da matemática financeira, não tem que ser um economista, não tem que ser um day trader que fica grudado na tela do computador o dia inteiro, olhando gráfico e nada disso, mas o que você precisa entender é como unir isso com a prática. E aqui é onde eu entro para ajudar vocês, porque muito se fala sobre isso,
mas poucas pessoas conseguem traduzir isso de uma maneira prática, porque poucas pessoas têm um pé na roça e um pé na Faria Lima, vamos dizer assim, para unir a realidade do produtor com a ferramenta correta, para o momento correto. O curso de opções na prática foi desenvolvido exatamente para desmistificar essas ferramentas que podem ser muito poderosas dentro da sua fazenda e te mostrar de forma clara, segura, descomplicada, sem palestrinha, direto ao ponto, como essa ferramenta vai funcionar para a sua realidade em qualquer região do Brasil, independente da área que você planta. Você vai aprender direto ao ponto, você trazer estratégia para dentro da sua comercialização, com uma metodologia simples, acessível, com explicações objetivas que são usadas no campo imediatamente. Então o mercado está dando oportunidade agora e você pode aproveitar, seja no milho no B3, no milho em Chicago, no soja ou então no dólar. Você tem esses componentes, todos os momentos importam aí para o produtor rural. E não tem espaço, né, para ficar inventando teoria, para ficar trazendo dificuldade. É o que você vai usar hoje, como que eu uso isso na prática hoje, na minha fazenda, em qualquer região. E esse conhecimento que transforma em ação, e essa ação vai gerar resultados aí para sua fazenda. E quanto maior, né, você for, ou quanto mais sacas você multiplica, maior o risco você está correndo. Agora, tem gente que fala, não, eu sou muito pequeno, isso não importa. Risco é risco e lucro é lucro, não importa o tamanho. R$10 por saca é o mesmo ganho para qualquer um. Então coloque isso na ponta do lápis aí para sua realidade. Como teria sido ou como vai ser os seus resultados com esse tipo de ferramenta? Se você quer ter acesso a esse curso completo de opções, mais todos os outros produtos e ferramentas que nós já criamos até hoje dentro da Venda na Hora Certa, você precisa participar da Black Friday vitalícia, ou seja, você vai ter acesso para sempre a todos os nossos conteúdos. Isso vai acontecer no dia 23 de novembro, às 20 horas de Brasília. Para se inscrever, basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber o link no dia da aula. Mas tem um detalhe muito importante, você tem que estar ao vivo comigo, porque eu vou revelar alguns bônus somente para quem estiver ao vivo nessa live. Para isso, entre aqui, se inscreva agora mesmo e com esse método, ou esse passo a passo, eu tenho certeza que você vai ter muito mais controle na sua comercialização e vai entender o mercado que você está inserido. Na prática, a maioria dos produtores vende, mas não sabe exatamente o que é que movimenta esse preço. E essa é uma oportunidade de você dominar o mercado de soja e milho para vender na hora certa. Então clica aqui, se inscreve agora mesmo.